Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar, esse é o vídeo 10 sobre o artigo 4º, parágrafo 3º. Vamos tratar sobre como ele aplica na prática, enquanto aos custos globais e quanto aos custos unitários, especialmente em serviços de engenharia, certo? Vamos lá. O que é que diz o 4º, parágrafo 3º? Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6º do caput não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, em hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. Então, o quarto parágrafo terceiro, vai basicamente permitir que o poder público contrate por um preço superior ao preço estimado, desde que esse preço seja superior decorrente de oscilações ocasionadas pela variação de preços. Parênteses, apesar dele mencionar só o artigo 6º do caput, ou inciso 6º do caput, do parágrafo 1º, aplica-se também ao parágrafo 2º, tá? A estimativa do parágrafo 2º que não seja decorrente de pesquisa, porque é o mesmo raciocínio se aplica, tá? Então, vamos às questões específicas dessa disposição. Entender o que significa oscilações ocasionadas pela variação de preços. E entender qual a diferença entre um preço individualmente abusivo e um preço coletivamente abusivo. Vamos supor que eu esteja comprando álcool gel, certo? Eu fiz a pesquisa de preço e o preço foi R$20 o frasco que eu estou comprando. E eu vou fazer por dispensa, que facilita um pouco o exemplo. E eu faço lá uma pesquisa de preços no pessoal para ver por dispensa. E aí tem duas situações. Na primeira situação, eu pesquiso lá nas empresas e as empresas estão todas fazendo R$40. Houve uma alteração no preço de mercado, certo? O mercado, entender assim, a coletividade das empresas está praticando um preço maior do que o meu estimado. O que o parágrafo terceiro está dizendo é, olha, nesses casos você pode contratar pelo preço maior. O que isso representa? É uma presunção de que, como os preços vão mudando muito rápido, é uma dimensão de que as pesquisas vão ser defasadas. Toda pesquisa ela é defasada por natureza, porque ela sempre olha para trás. Você vai pegar contratos passados, você vai pegar anúncios passados, é sempre defasado de certa forma, mas isso é algo relevado porque o preço não se movimentava tanto assim, então dava para aproveitar. Agora não, porque como o preço já se movimenta com mais agilidade, mais violência até, talvez quando você faça a pesquisa ou a referência da sua pesquisa já seja o tempo decorrido já seja o suficiente para ter uma mudança significativa. Então o parágrafo terceiro vai dizer, olha, você não precisa fazer outra pesquisa, você pode simplesmente contratar pelo preço maior, só você verificar que é uma oscilação de mercado. Nesse exemplo, uma segunda situação. Vamos supor que eu pesquisei só uma empresa e essa uma empresa me deu um valor de R$100. Minha estimativa era 30, o valor que ela deu era 100. Eu estou apressado, não pesquiso outras empresas e contrato por 100 e digo que é por conta do parágrafo terceiro. Se eu pesquisasse as outras empresas, vamos supor que elas me responderiam que estão praticando 40, certo? Se uma empresa pratica 100 e as outras empresas estão praticando 40, se a minha estimativa é 20, você pode até dizer que o preço de mercado aumentou para 40. Mas você não pode usar o parágrafo terceiro para contratar por 100, porque nesse caso, o aumento de 20 para 100 não é decorrente de uma oscilação, de variação de preço, é porque o cara está querendo ganhar as custas do governo, certo? O parágrafo terceiro não legitima esse tipo de compra. Não, esse não seria o caso se ele fosse o único fornecedor, certo? Se fosse o único fornecedor, paciência, ele é o mercado. Se ele é o único fornecedor, ele representa o mercado na prática. Mas não seria esse o exemplo. E um terceiro exemplo seria se você estimou a 20 e todo mundo está praticando 100, você pode até argumentar que todo mundo está fazendo preço abusivo. E todo mundo pode ser denunciado para os órgãos de proteção ao consumidor, se for o caso. Mas nesse caso, ainda assim, como é uma prática de mercado, vamos chamar assim, uma prática coletiva, vai ser possível você aplicar o parágrafo terceiro. Aí você vai ter uma situação em que você vai contratar um preço potencialmente abusivo e vai ainda assim denunciá-lo, certo?
Porque nessa citação você está meio que no mato sem cachorro. Não tem nenhum fornecedor que te contrate sem esse preço, por isso que ele é um preço ou uma prática de mercado, certo? O mercado faz de forma uniforme. Mas ainda assim ele é abusivo porque foi uma subida muito violenta e não foi por conta de demanda ou oferta, foi por conta de aproveitamento mesmo. Certo? Parágrafo 3º, então, permite que você contrate diante de oscilações observadas no mercado, mas não porque uma empresa específica está querendo ganhar as custas do governo. Por isso, se você vê uma discrepância muito grande entre um preço de uma empresa e o preço que você estimou, procure outras empresas, certo? Você pode utilizar o parágrafo 3º se você verificar que isso é uma prática do mercado, certo? E como é a aplicação do parágrafo 3º do artigo 4º? Bem, mais ou menos como foi falado. Você faz a pesquisa de preços e a pesquisa de preços vai te dar o valor X. Vamos supor isso. Aí vamos supor que você vai para um pregão. No pregão as propostas vão vir, vão dos lances para a desclassificação e classificação delas. Você imagina, se todas forem desclassificadas por darem um preço superior ao preço de mercado, vamos chamar assim, ao seu preço estimado, pode ser que seja o caso de você não desclassificar elas pelo parágrafo 3º. Nesse caso, o pregoeiro suspende a sessão, pode colher informações da área técnica, que é quem pesquisou o preço, quem conhece o produto. A área técnica pode dizer, não, realmente teve variação de preço. E aí o pregoeiro e classifica as empresas, ou algumas das empresas, pode ser que dessas empresas, algumas tenham considerado esse novo patamar de preço de mercado e outras tenham pegado um preço muito mais elevado do que isso, aquilo que a gente chamou de tentar ganhar dinheiro às custas do governo. Enfim, e ele pode classificar essas empresas, tomar essa decisão, já que o parágrafo 3º não exige que seja uma autoridade XYZ a tomar essa decisão. E aí continua, normalmente. No caso da dispensa, é um processo parecido. Vai uma estimativa de preço, os seus contatos chegam. Se há uma discrepância grande em relação à pesquisa de preço, você vai confirmar se essa discrepância ela é generalizada ou ela é pontual. Se ela for pontual, você vai procurar alguém que vai te prestar o serviço por um preço que seja de acordo com o que você estimou. Claro, se só uma pessoa é capaz de prestar o serviço e ela tem um preço muito alto, e os outros têm um preço adequado, mas não são capazes de prestar o serviço, só tem um fornecedor na prática, né? Vamos combinar. Então, se você tem uma situação em que os fornecedores, que podem efetivamente fornecer o bem ou o serviço, eles estão praticando um preço acima do preço de mercado, num caso de dispensa, aí você vai lá e aplica o parágrafo 3º, justifica e diz, não, eu vou fazer, na própria nota técnica, justifica e diz, vamos contratar, apesar de estar acima do valor estimado, porque detectou-se uma oscilação da variação de preços conforme comprovam as propostas XYZ, ou alguma coisa assim, certo? E aí, feita essa comprovação justificativa nos autos, tá cumprindo as formalidades. Claro, a autoridade contratante, ela não precisa anuir, mas ela acaba anuindo, porque se ela contrata com base nessa justificativa, ela acaba anuindo com aquela justificativa, certo? Mas ela não precisa ser ela anunciar aquilo, ela não precisa justificar, ela não precisa autorizar expressamente. E aí um último ponto é que se eu posso aplicar o parágrafo 3º quanto a custos globais, eu posso aplicar quanto a custos unitários também. E os custos unitários vão ser exigidos principalmente em serviços de engenharia. O decreto, a gente colocou uma disposição aqui como exemplo. O decreto 7983 exige, por exemplo, que nos casos de empreitadas ao preço global, os custos unitários sejam iguais ou inferiores aos custos de referência, salvo se as etapas forem iguais ou inferiores. Se eu aplico o parágrafo 3º quanto ao custo global, o custo global pode ser superior ao custo global de referência se, nas condições do parágrafo 3º, eu posso aplicar o mesmo raciocínio para os custos unitários. O custo unitário pode ser superior ao custo unitário de referência se houver uma oscilação decorrente de variação de preços
e foi justificado nos autos. Ok? Isso vale para o artigo 13, isso vale para o artigo 14, que a gente já tratou também. Beleza? E é isso, esse aí é o parágrafo terceiro.